Eu tenho certeza que você já viu algum filme americano e ficou babando naquelas bancadas em madeira. Mas você ficou se perguntando se realmente é possível ter uma bancada de madeira aí na sua casa. Então assista esse vídeo para você descobrir. Olá, eu sou a Carol do Estúdio Arco 56 e bem-vindos a mais um vídeo. Por aqui você encontra conteúdos de reforma, decoração, obra e projeto. E sim, gente, você pode sim sonhar e ter uma bancada de madeira, madeira maciça aí na sua cozinha. Mas antes de você tomar essa decisão, assista esse vídeo até o final, que eu vou contar as principais características desse material e também as vantagens e desvantagens de ter uma bancada nesse estilo. Mas antes, um primeiro ponto super importante. Aqui eu vou falar das bancadas em madeira maciça, não aquelas em MDF ou qualquer outro material, porque são as bancadas em madeira maciça que você consegue ter aí numa área molhada da sua casa. Então, por exemplo, em uma cozinha ou em algum banheiro. Mas ainda antes da gente adentrar nas características, as vantagens e desvantagens, vocês precisam entender que mesmo sendo madeira maciça, não são todas que são indicadas para esse uso de áreas molhadas, que existem sim alguns tipos, alguns modelos, modelos não, na verdade, alguns acabamentos que são mais indicados, que são mais resistentes e que eles que devem ser escolhidos aí para a sua bancada da cozinha, banheiro ou onde você for querer colocar e que tenha contato direto com a água. Dentre as melhores e mais utilizadas, a gente tem a tauari, a teca, a nogueira, a jacarandá, a jatobá, o ipê, mas mesmo assim, dentre todas essas, a que é mais resistente e a mais indicada para você fazer a sua bancada de cozinha é a teca. A teca ela tem uma resistência muito grande à umidade, mas ainda assim a gente vai ver lá embaixo que você precisa passar algumas resinas, fazer uma impermeabilização dessa madeira, mas a teca é super indicada para essa funcionalidade. E ela também tem um acabamento super lindo. Olha esses exemplos como ela fica maravilhosa aí no seu espaço. Em todo caso, é importante você levar em consideração quais são as cores, a paleta de cores aí do seu projeto, porque de repente a teca não vai ser a melhor opção com relação a esses acabamentos. Você vai preferir escolher uma ipê, uma nogueira, mas precisa ter atenção porque a teca vai sim ter uma resistência maior do que esses outros exemplos que eu comentei aqui. Mas então vamos passar para as vantagens e desvantagens desse material, para você conseguir decidir, ter certeza se você quer ter uma bancada de madeira maciça aí na sua casa ou não. A primeira vantagem que eu vou trazer aqui são que as bancadas em madeira maciça são lindíssimas e que elas têm aquele toque atemporal que permite que você crie muitas composições no seu espaço. E também ela vai combinar aí com diferentes estilos, sempre trazendo mais conforto e aconchego para os seus ambientes. Além disso, a madeira maciça é um material muito versátil. Por quê? Se você tiver, por exemplo, uma cozinha integrada com a sala, e aí você colocou uma bancada em madeira maciça na cozinha, colocou os móveis em branco, por exemplo, em alguma outra cor, e você quer levar lá para a sala o mesmo tom da madeira maciça, você pode muito bem pegar esse tom e utilizar ali em alguma peça, algum rack, um aparador, um buffet ali da sua sala. Então ela permite essa versatilidade que vai permitir várias composições no seu espaço. Então essa é uma vantagem muito legal. Outro ponto super positivo desse material é o custo. Essas bancadas em madeira maciça elas vão ter um custo bem menor do que comparado com as pedras, como por exemplo é o caso do quartzo. O quartzo ele vai ter um valor bem mais elevado do que essas bancadas em madeira maciça, então esse é um ponto super positivo. Além disso, a instalação desse material, dessa bancada, ela é muito mais fácil do que os modelos em pedras. Isso porque ela faz muito menos sujeira, não precisa de água para poder fazer essa instalação ou qualquer corte na peça, o que é um ponto muito positivo. Se você já tem o seu espaço, você vai estar morando no espaço, essa é uma coisa muito bacana para evitar que forme mais pó ali no seu espaço da obra. Antes da gente seguir para as desvantagens desse material, me conta aqui se você tá gostando desse vídeo, se ele tá fazendo sentido para você, tá te ajudando de alguma forma. Já aproveita e deixa aquele like. E agora vamos seguir então para as desvantagens de ter uma bancada em madeira maciça. A primeira desvantagem merece bastante atenção, por quê? Lembra que eu comentei com vocês que essa bancada em madeira maciça, ela vai ter um custo menor do que quando comparadas a vários tipos de pedras? Isso é verdade, mas ela também vai necessitar de uma mão de obra especializada. Então pode ser que você venha a gastar mais de mão de obra
com uma bancada em madeira maciça do que se você fosse instalar uma com alguma marmoraria, que tem muitas e que a gente sabe que é muito mais fácil de ter o domínio dessa instalação. Isso pensando aqui no Brasil, em que a bancada em madeira maciça não é tão difundida. Então essa mão de obra acaba encarecendo um pouco o total, né, o custo total desse material mais mão de obra. Mas mesmo assim, a parte do material, né, a parte do material da bancada, da madeira maciça, ela vai sim ter um custo bem menor. Então você precisa pôr na balança para ver se compensa ou não essa parte financeira. Ainda pensando nas desvantagens, esse material ele é um material mais delicado e ele vai precisar de uma impermeabilização para que ele fique resistente à água. Então não adianta você só colocar ali a sua bancada em madeira maciça e achar que ela está pronta aí para ser utilizada. Não, você precisa aplicar uma resina de proteção. Vai ser essa resina que vai ajudar nessa impermeabilização para essa água não penetrar e acabar estragando a sua madeira. Então você vai precisar fazer uma manutenção periódica. De tempos em tempos você vai precisar reaplicar essa resina para ter uma bancada muito mais impermeabilizada. Mas, além disso, você precisa ter atenção de que essa bancada ela não vai ser 100% impermeável. O que eu quero dizer com isso? Se você deixar uma poça de água acumulada ali, ela pode sim acabar absorvendo um pouco, acabar estragando essa parte da sua bancada. Então, o ideal é depois que você usar essa bancada, você pode molhar. Isso te falam de, não pode molhar. Pode molhar sim, não tem problema nenhum. Mas depois que você usar, você seca essa bancada para ela ter uma durabilidade maior e não acabar manchando, não acabar ali tendo algum defeito. Então você vai sim precisar reaplicar essa resina com o tempo para maior durabilidade, para maior resistência dessas peças. E além disso, mesmo dessa forma, mesmo aplicando toda essa camada de impermeabilização, é importante falar que essa bancada não é resistente, por exemplo, a altas temperaturas, a você colocar uma panela quente. Se você colocar uma panela quente ali, você vai acabar danificando essa peça. Então sempre coloque com algum apoio embaixo, com algum pano, para evitar uma danificação nessa sua pia, nessa sua bancada super maravilhosa. Outro cuidado importantíssimo são com objetos pontiagudos. Como a gente está falando de madeira e não de pedra, você tem que tomar um cuidado redobrado para evitar que essa madeira ela fique com marcas. Então sempre use uma tábua, use algum richô, algum recipiente para poder cortar os seus alimentos e não acabar marcando essa bancada. Na pedra a gente pode ter um problema parecido, mas seria mais ali riscar essa pedra e não tanto marcar e danificar, deixar essa marca mais aparente. Então eu preciso ter muito cuidado com isso. Outra coisa importantíssima é que as madeiras, no geral, elas proliferam fungos, cupins, então você precisa ter muita atenção e ter um cuidado redobrado com todos esses itens que eu já comentei para você não ter nenhum problema desse tipo aí com as suas bancadas. Realmente não é fácil ter uma bancada em madeira maciça, mas ela vai trazer muito charme para o seu ambiente e compor muito bem com os outros elementos do seu espaço. Por isso, se é o seu sonho, a sua grande vontade ter uma bancada em madeira maciça, tenha! A única coisa é que você precisa se atentar com os cuidados diários, com as manutenções periódicas, com a impermeabilização que precisa ser feita também ali de tempos em tempos. Então tome cuidado, Meu Deus! Então tome cuidado, Gente, tá difícil. Então tomem cuidado, redobre a sua atenção com esses cuidados, que eu tenho certeza que você vai ter uma bancada em madeira maciça lindíssima e que vai durar anos, anos e anos aí na sua casa. Mas agora eu quero saber de você. Você acha que mesmo com todos esses cuidados vale a pena ter essa bancada lindona na sua casa? Vale a pena ter uma bancada em madeira maciça na sua casa? Me conta aqui embaixo que eu quero muito saber quem que acha que vale a pena, quem que acha que não. Estou muito ansiosa para ver quais vão ser as respostas. E se você gostou desse conteúdo, já deixa aquele like, ajuda a gente, isso faz a gente entender que vocês estão gostando do conteúdo, o YouTube entregar esse conteúdo para mais pessoas. Já pega esse vídeo e compartilha com algum amigo que tem dúvidas, que acha que não pode ter uma bancada em madeira maciça na casa dele. Então faz ele desmitificar tudo isso. E também já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, ativa as notificações assim você ficar por dentro de tudo. E se você ficou com alguma dúvida ou se você quer algum tema especial, pode me mandar aqui nos comentários ou se não me mandar lá no meu Instagram, @estudioarc56. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Um super beijo e até a próxima. Tchau!